Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do DNA Educase. Meu nome é Mariana, tudo bem com você? Nós da equipe esperamos que sim. No vídeo de hoje, vamos conhecer um novo planeta desse enorme universo da bioquímica, a glicobiologia. Mas antes de começarmos a descobrir mais sobre os famosos carboidratos, não esqueça de dar uma olhadinha rápida na nossa playlist de bioquímica disponível aqui no canal, para que você possa relembrar ou até mesmo aprender sobre outros conceitos importantes e não ficar confuso no nosso estudo de hoje, ok? Pode clicar lá que eu te espero, viu? Vamos começar entendendo a importância da glicobiologia? Você sabia que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra? O açúcar é o principal componente da dieta da maioria dos seres vivos, e a oxidação dessa substância é a principal via de produção de energia da maioria das células não fotossintetizantes. Suas funções na natureza são muitas. Podem atuar como lubrificantes no reconhecimento, adesão e sinalização celular, além de serem elementos estruturais protetores, como ocorre em paredes celulares, a chamada celulose, e nos tecidos conjuntivos de diversos organismos. Mas sua função mais conhecida é a energética. O consumo direto de carboidratos é uma das principais fontes de energia para formar ATP, uma molécula altamente energética, usada em diferentes processos na célula. Algumas moléculas chamadas polissacarídeos, que veremos a seguir, servem como reserva energética na ausência de luz, como o amido nas plantas ou quando estamos em jejum, como o glicogênio nos animais. Mas o que são os carboidratos? São polihidroxialdeídos, polihidroxicetonas ou substâncias que originam esses compostos quando hidrolisadas. Sua fórmula geral é de um composto orgânico com carbonos ligados a hidrogênios e hidroxilas, sendo uma dupla ligação com um oxigênio. Sua estrutura também pode conter elementos adicionais como nitrogênio, fósforo e enxofre. Existem 3 classes de carboidratos, os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Vamos descobrir mais sobre cada uma? Começando nossa jornada com os monossacarídeos, ou açúcares simples. São estruturas constituídas por uma única unidade polihidroxicetona, ou polihidroxialdeído. Tratam-se de aldeídos e cetonas com 2 ou mais hidroxilas em sua composição. Alguns monossacarídeos de 6 carbonos famosos, como a glicose e a frutose, têm 5 grupos hidroxila em suas estruturas. O monossacarídeo mais abundante é a D-glicose ou dextrose. Muitos dos carbonos aos quais as hidroxilas estão ligadas são centros quirais, originando assim estereoisômeros RS, como esses que vemos na tela. Os monossacarídeos são sólidos cristalinos incolores, solúveis em água, mas insolúveis em solventes apolares. Nas estruturas mais comuns, todos os carbonos das cadeias carbônicas estão unidos por ligações simples, exceto o carbono que está ligado duplamente a um oxigênio, formando uma carbonila. Quando a carbonila está na extremidade da estrutura, forma-se uma aldose. Quando está em qualquer outra posição, forma-se uma cetose, como podemos observar nesses exemplos. Esses compostos são nomeados de acordo com o seu número de carbonos e acrescidos do sufixo -ose. Temos como exemplo o tetrose ou aldotetrose e até mesmo cetetrose, que possui 4 carbonos em sua composição. Há também o hexose, também chamado aldohexose, e cetohexose, que possui 6 carbonos em sua estrutura. Agora vamos entrar no âmbito da estereoquímica dessas estruturas? Todos os monossacarídeos, com exceção da dihidroxicetona, contêm 1 ou mais carbonos quirais, e assim possuem formas isomericamente ativas. Quando existem 2 enantiômeros, um é chamado de forma D, que é a mais abundante em organismos vivos, e a outra na forma L. 2 açúcares que diferem apenas na configuração de um dos carbonos são chamados epímeros. Isso é muito importante biologicamente, pois as enzimas são estruturas estereoespecíficas, muitas vezes preferindo um estereoisômero a outro.
por 3 ou mais ordens de magnitude. Falando um pouquinho mais sobre a estrutura, em solução aquosa, as chamadas aldotetroses e todos os sacarídeos com 5 ou mais carbonos são encontrados predominantemente na forma estrutural de anéis, nas quais o grupo carbonil está covalentemente ligado a um oxigênio de uma hidroxila da cadeia. Essa formação é resultado de uma reação geral entre álcoois e aldeídos ou cetonas, para formar derivados chamados M-acetais ou M-cetais. 2 moléculas de álcool podem ser adicionadas ao carbono carbonil. O produto da primeira adição pode ser um M-acetal quando é adicionado a uma aldose ou um M-cetal quando é adicionado a uma cetose. Se os grupos hidroxila e carbonil vierem de uma mesma molécula, o resultado será um ciclo de 5 ou 6 membros. A possível adição de uma segunda molécula de álcool produz o acetal ou cetal completo. A ligação formada entre um álcool e um carboidrato é chamada ligação glicosídica. Como o álcool pode ser adicionado de 2 formas diferentes, a reação pode produzir qualquer uma das configurações estereoisoméricas alfa ou beta. As formas isoméricas de monossacarídeos que diferem apenas na configuração do carbono M-acetal ou M-cetal são chamadas de anômeros, e o carbono da carbonila é chamado anomérico. A conversão de um anômero em outro é chamada mutarrotação. Em solução aquosa, os anômeros alfa e beta da glicose se interconvertem em um processo no qual uma forma em anel se abre brevemente de forma linear e então fecha-se novamente e produz o outro anômero. Quando as 2 moléculas reagentes forem monossacarídeos, o acetal ou cetal será um disacarídeo. E é justamente deles que vamos falar agora. Os também chamados oligosacarídeos consistem em estruturas formadas de 2 até 19 monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, geralmente formadas quando o grupo O- de uma molécula de açúcar reage com o carbono anomérico de outra estrutura. Essas ligações podem ser hidrolisadas por ácidos, mas são resistentes à base. Desta maneira, os disacarídeos podem ser hidrolisados experimentalmente para gerar seus monossacarídeos livres originais, através de fervura em ácidos diluídos. O composto resultante desse tipo de reação também pode ser chamado de glicosídeo. Há também as ligações N-glicosídicas, que unem o carbono anomérico de um açúcar a um átomo de nitrogênio em glicoproteínas e nucleotídeos. No geral, podemos classificar as ligações glicosídicas de acordo com as espécies de açúcares envolvidas na reação. Quando tratam-se de açúcares redutores, as ligações glicosídicas ocorrem entre um carbono anomérico e outro carbono qualquer da molécula seguinte. Já quando estamos falando de açúcares não redutores, as ligações glicosídicas ocorrem entre 2 carbonos anoméricos, impedindo assim que aconteçam reações adicionais ou polimerizações. Um exemplo abundante de disacarídeo é a sacarose, que é a junção da D-glicose com a D-frutose. Trata-se de um açúcar não redutor, formado apenas por plantas. Outro exemplo é a lactose, um açúcar redutor presente no leite. É quebrado pela enzima D-galactosidase, ou lactase intestinal. A ausência dessa enzima gera a chamada intolerância à lactose. Temos também a trehalose, um açúcar não redutor presente na hemolinfa de insetos, um fluido corporal circulante, similar ao sangue no corpo humano. Desta maneira, este açúcar serve de fonte de armazenamento energético para esses invertebrados. Por fim, vamos aprender a nomear essas estruturas? Por convenção, o nome de disacarídeos como a maltose e outros oligosacarídeos mais complexos descreve o composto com a extremidade não redutora à esquerda e segue a seguinte ordem. Primeiramente, dar a configuração alfa ou beta do carbono anomérico que une a primeira unidade de monossacarídeo. Lembrando que escrevemos essa estrutura sempre à esquerda. Em seguida, deve-se identificar o resíduo não redutor. Depois, identificar entre parênteses os 2 carbonos unidos pela ligação glicosídica, usando uma seta para conectar a numeração desses carbonos. E por último, devemos identificar o segundo resíduo.
Agora vamos falar sobre a nossa última classe de carboidratos? Vem comigo conhecer os polissacarídeos. Essas estruturas, também chamadas de glicanos, são constituídas por mais de 20 resíduos. São compostos muito diversos e que possuem diferentes unidades de monossacarídeos repetidos no comprimento das cadeias. Podem possuir também diferentes tipos de ligações e graus de ramificação. Por exemplo, alguns possuem cadeias lineares, como veremos na celulose. Outros, como o glicogênio, são ramificados. Ambas as estruturas são formadas pela deglicose, mas se diferem no tipo de ligação glicosídica e em propriedades e funções biológicas, como veremos mais a fundo a seguir. A síntese de polissacarídeos é independente de molde. Isso significa que o processo de síntese é intrínseco às enzimas que catalisam a polimerização das unidades monoméricas presentes. Em geral, os polissacarídeos se classificam em homopolissacarídeos, que contêm apenas uma espécie monomérica, e os héteros polissacarídeos, que possuem 2 ou mais tipos de resíduos. Alguns homopolissacarídeos, como o amido e o glicogênio, servem como fontes de armazenamento para monossacarídeos como a glicose, utilizados como combustíveis energéticos. O amido atua em células vegetais e possui 2 polímeros de glicose, a amilose e a amilopectina. A amilose consiste em cadeias longas, não ramificadas e em configuração alfa, de resíduos de deglicose conectados por ligações alfa 1 e 4. A amilopectina também tem elevada massa molar, mas é altamente ramificada. As ligações glicosídicas que unem as deglicoses são alfa 1 e 4, mas nos pontos de ramificação, que ocorrem a cada 24 a 30 resíduos, são ligações alfa 1 e 6. O glicogênio, presente somente em células animais, é um polímero de subunidades de glicose, ligadas por ligações alfa 1 e 4, com alfa 1 e 6 nas ramificações. Apresenta ramificações a cada 8 e 12 resíduos e é mais compacto. Em humanos, é abundante no fígado, sendo armazenado em grânulos pequenos, em conjunto com as enzimas de síntese e degradação, mas também pode ser encontrado no músculo esquelético. Cada uma das suas diversas ramificações termina com uma unidade de açúcar não redutor. Quando ele é utilizado como fonte de energia, as glicoses são removidas uma a uma, a partir da extremidade não redutora. As enzimas de degradação podem atuar simultaneamente nas muitas ramificações, acelerando a conversão. Vale citar que se fizéssemos armazenamento de glicose em sua forma monomérica nas células, a osmolaridade desta seria extremamente alta, o que causaria entrada de água e possível rompimento celular. Além disso, com a alta concentração interna, a variação de energia livre do transporte para dentro das células seria proibitivamente grande. Também é importante frisar que tanto o glicogênio quanto o amido são hidrolisados por enzimas alfa-amilases e glicosidases, que quebram as ligações alfa 1 e 4. Existem também homopolissacarídeos como a celulose e a quitina, que atuam como elementos estruturais em paredes celulares de plantas e exoesqueletos de animais invertebrados. A celulose é uma substância fibrosa, resistente e insolúvel em água e que compõe a parede celular de plantas. Possui configuração beta e uma ligação beta 1 e 4. A maioria dos vertebrados não consegue usar celulose como fonte de combustível, porque não tem a enzima que hidrolisa essas ligações. Já a quitina é a principal componente do exoesqueleto duro dos antrópodes. Possui resíduos de N-acetilglicosamina nas ligações beta 1 e 4. Também forma fibras longas e não pode ser digerida por vertebrados. Uma curiosidade válida é que as diferenças na dobradura espacial das moléculas de amilose e celulose ocorre devido à configuração das suas ligações. Já a diferença entre as moléculas de celulose e a de quitina é devido à substituição de uma hidroxila no carbono 2 por um grupo N-acetilado. E para finalizar nosso estudo sobre homopolissacarídeos, vamos entender o fenômeno de enovelamento dessas estruturas.
Existem algumas subunidades com estrutura relativamente rígida, ditada por ligações covalentes. Essas subunidades formam estruturas macromoleculares tridimensionais, estabilizadas por interações fracas dentro da própria molécula ou intermoleculares. Essas macromoléculas possuem ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e eletrostáticas. Quando há subunidades carregadas. Como os polissacarídeos têm muitas hidroxilas, as ligações de hidrogênio influenciam diretamente nas suas estruturas. O glicogênio, o amido, a celulose e a maioria dos olissacarídeos de glicoproteínas e glicolipídios estudados são compostos por subunidades de piranose, o chamado anel de 6 membros. Nessa estrutura, há uma rotação livre ao redor de ambas as ligações carbono-oxigênio, que ligam os resíduos. Porém, como nos polipeptídeos, essa rotação é limitada pelo impedimento estérico gerado pelos constituintes. A estrutura tridimensional mais estável para as cadeias ligadas por ligações alfa 1 e 4 é uma hélice firmemente enrolada, estabilizada por ligações de hidrogênio entre as cadeias. Na amilose, que não é ramificada, essa estrutura é regular o suficiente para permitir a cristalização. Já na celulose, todas as hidroxilas estarão disponíveis para ligações de hidrogênio com cadeias vizinhas. Desta maneira, ocorre a produção de fibras supramoleculares retas e estáveis, com grande resistência à tensão. Mas agora que já sabemos tudo sobre os homopolissacarídeos, qual será a função dos heteropolissacarídeos? Esses compostos atuam de suporte extracelular e formam a matriz extracelular dos tecidos animais. Como exemplo, temos a camada rígida do envelope celular bacteriano, o peptidoglicano, que é parcialmente composta por um heteropolissacarídeo construído por duas subunidades alternadas de monossacarídeos. Vamos conhecer melhor esse tal de peptidoglicano? Trata-se de um heteropolímero de resíduos alternados de N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico, unidos por ligações beta 1 e 4. Os polímeros encontram-se lado a lado na parede celular, cruzadamente ligados por peptídeos curtos, cuja estrutura exata varia. As ligações cruzadas dos peptídeos juntas às cadeias de polissacarídeos em uma bainha resistente envolve a célula inteira e impede o inchaço e a lise osmótica da célula da bactéria gram-positiva. A enzima lisozima é bactericida por hidrolisar as ligações beta 1 e 4. Já a penicilina e outros antibióticos impedem a formação das ligações cruzadas, fragilizando as paredes e facilitando a lise osmótica. Outro exemplo é o glicosaminoglicano. Esse composto é um exemplo de heteropolissacarídeo de matriz extracelular. A também chamada MEC é composta por uma rede entrelaçada de polissacarídeos e proteínas fibrosas. Juntos, eles formam uma família de polímeros lineares compostos por unidades de disacarídeos repetidas, sendo um dos monossacarídeos obrigatoriamente a glicosamina ou galactosamina. O outro, normalmente, é um ácido urônico, que pode ser hidurônico ou glicurônico. Em falar em ácidos, nosso próximo exemplo é o ácido hialurônico. Nada mais é que uma estrutura de resíduos alternados de ácido D-glicurônico e N-acetilglicosamina. Esse ácido forma soluções claras, altamente viscosas e que funcionam como lubrificantes no líquido sinovial das articulações, além de gerar consistência gelatinosa nos olhos dos vertebrados. Ele também faz parte da MEC de cartilagens e tendões, onde auxilia na resistência à tensão e elasticidade, devido à sua forte interação covalente com outros componentes. Por fim, temos os nossos últimos exemplos de heteropolissacarídeos, os chamados glicoconjugados. Esses polissacarídeos e oligosacarídeos são transportadores de informação, podendo fornecer comunicação entre as células e a MEC, sinalizar proteínas para o transporte e a localização em organelas específicas ou para a degradação. Outros atuam como pontos de reconhecimento para moléculas de sinalização extracelular, ou parasitas extracelulares.
Nas células eucarióticas, cadeias de oligosacarídeos específicos ligados a componentes da membrana plasmática formam uma camada de carboidratos no formato que chamamos de glicocálice, que serve como uma superfície de informações ao meio extracelular. Esses oligosacarídeos são centrais para o reconhecimento e adesão celulares, além de agirem na migração, durante o desenvolvimento, coagulação sanguínea, resposta imune, cicatrização de feridas e outros processos. Vamos ver cada um dos glicoconjugados? O primeiro grupo são os proteoglicanos, macromoléculas da superfície celular, ou da MEC, nas quais uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanos sulfatados estão covalentemente unidos a uma proteína de membrana ou uma proteína secretada. Essa figura que estamos vendo na tela é uma representação de polissacarídeos de matriz. Nela, tem uma mistura de ácido hialurônico com controitin sulfato e queratan sulfato, além das nossas estrelas, os proteoglicanos. Em seguida, temos as glicoproteínas, estruturas que têm um ou alguns oligosacarídeos de complexidades variadas, unidos covalentemente a uma proteína. Costumam fazer parte do glicocálice, da MEC e do sangue. E, por fim, temos os nossos já conhecidos glicoesfingolipídios. São componentes da membrana plasmática, nos quais o grupo hidrofílico da cabeça é um oligosacarídeo que serve de ponto específico para o reconhecimento de lectinas. São abundantes no cérebro e nos neurônios, por auxiliarem na condução nervosa e na bainha de mielina. Também são componentes para a tradução do sinal celular. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre o vasto mundo da glicobiologia com a gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para outros conteúdos de bioquímica e nos seguir em nossas redes sociais. O mapa mental da aula de hoje e outros esquemas complementares estarão disponíveis em nossos perfis nas redes sociais, para que você possa salvar e estudar quando quiser. E não esqueça de recomendar esse vídeo para aquele amigo que está precisando de uma ajudinha em glicobiologia, viu? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Bons estudos!